Louvado seja o nome santo do Senhor. Versículo 13, João capítulo 14, verso 13. Aleluia. Louvado seja o nome santo. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. A palavra de Deus, João capítulo 14, verso 13, a dizer assim: tudo quanto pedires em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Então, a palavra de Deus, ela está falando que tudo que nós pedimos fé ao Senhor Jesus, Ele vai nos entregar. Ele vai trabalhar, Ele vai ver, Ele vai fazer, Ele vai entregar a nossa missão, aquilo que nós pedimos, mas para isso nós precisamos ter fé, aleluia, naquilo que nós vamos pedir ao Senhor Jesus, com muita fé e com esperança, com perseverança, porque quando nós entregamos, o Senhor recebe. Quando nós colocamos na mão do Senhor, o Senhor recebe, aleluia. Aí tem um tempo determinado, o Senhor trabalhar na nossa causa e entregar a nossa vitória. Mas é um tempo determinado. Talvez nós oramos, pedimos e queremos a resposta imediata. Nem toda a resposta vem rápida. Ninguém demora mais, queima mais, não queima menos, mas o importante não é agora. O importante é que a vitória ela vai chegar na minha vida e tua vida. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. Então a palavra de Deus está falando, tudo que nós pedimos com fé e oração, crendo, nós vamos receber pelo poder do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Sede mais e guardar Deus mandamentos. Nós precisamos amar o Senhor de todo o nosso coração e guardar os mandamentos do Senhor. Nós precisamos guardar os mandamentos de Deus, aleluia, para nós termos uma vida abafada na presença do Espírito Santo de Deus, para que nós venhamos, aleluia, ser uma luz, aleluia, que estamos andando, caminhando na presença do Espírito Santo de Deus. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador para que fique. Ele foi, mas deixou quem? O Espírito Santo de Deus para nos consolar, para nos agraciar na nossa caminhada. Nós estamos caminhando, agraciado, protegido pelo Espírito Santo de Deus que Ele deixou para nós. Eu vou para o Pai, mas eu darei outro Consolador. Então o Espírito Santo Ele nos consola nos momentos que nós estamos chorando, nos momentos que nós estamos tristes, nos momentos que nós estamos ali desanimados, no cantinho chorando ali. Ele está conosco, nos consolando, nos dando força, nos dando vitória para nos vencer em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Eu quero convidar a irmã para estar louvando, aleluia, em nome de Jesus. E a igreja fica espírito de adoração em nome do Senhor Jesus. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Glória a Deus. Vamos receber a serva do Senhor, pastor.
abençoando vocês em nome de Jesus, amém. Neste momento eu quero convidar um para uma palavra, falar do amor de Deus aqui nesta noite, em nome de Jesus, amém. Louvado seja Deus. Vamos receber o servo de palmas, muito glorificado, saltado a menção do Senhor, aleluia. Deus tenente santo, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Entendi que uma parte do Senhor Jesus, amém? Amém. Amém. Glória a Deus. E prazer para a igreja que até aqui Deus nos abençoou, né? Glória a Deus, Estamos de pé, que Deus, nós já somos um milagre por estarmos de pé, né? Glória a Deus. Graças a Deus. Igual o irmão diz, entrega para Deus, né? Não sei como está sendo a sua semana, como vai ser o decorrer dela, mas entrega tudo para Deus, né? Amém. Aleluia. Vamos louvar hoje. Obrigado pelo nosso louvor a Deus. Mais um louvor para a honra e glória de Deus. Amém. Aleluia. Pode soltar. Aleluia, Jesus. Quem é como tu, Jesus? Não há ninguém além de ti, que é manso, humilde assim. glória a Deus, Não há ninguém igual a ti. Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro. Melhor que a vida é o teu amor. Glória a Deus. Quem é como tu, Jesus? Não há ninguém além de ti, que é manso, humilde assim. Não há ninguém igual a ti.
Entrando na palavra do Senhor, aleluia. Repito de morrer, aleluia. Ele nos fortalece na palavra em nome de Jesus, amém? Aleluia, glórias a Deus. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Glórias a Jesus. Deus é fiel. Ebenezer, né? Até que nos ajude o Senhor. Todo mundo cansado, mas vamos adorar o Deus que vive e vive para sempre. O Deus que é maravilhoso, o Deus que é admirável, o Deus que a tua presença vale mais que ouro. A Bíblia vai nos dizer no livro de 2 Crônicas, capítulo 2, verso 5, o seguinte. Verso 4, eu vou ler a primeira parte do 4 e vou para o 5. Eis que estou para edificar uma casa ao nome do Senhor meu Deus, para lhe consagrar, para queimar perante ele incenso aromático e para o pão contínuo da proposição. Amém? A Bíblia vai nos dizer que aqui o rei Salomão agora diz: eis que estou para preparar uma casa para o meu Deus, para o seu Deus, para o nosso Deus. Casa essa, templo esse para que nós pudéssemos ali adorar, exaltar e bendizer o nome do Senhor. E por que não declarar e confessar, como diz o irmão Marcos, que ele é maravilhoso, ele é glorioso, que ele é admirável? Por que não? Aí no 5 diz: e a casa que eu estou para edificar há de ser grande, porque o nosso Deus é maior do que todos os deuses. Amém? Aleluia. Salomão diz: olha só, rei, eu preciso da tua ajuda, por favor, para que você me envie madeira, o auxílio, para que eu possa construir o templo, a casa do meu Deus. Porque o que eu estou para construir é grande comparado à grandeza
o meu Deus. Igual ao meu Deus, não há outro Deus. O meu Deus é grande, como diz o louvor do irmão Thales, a tua presença é mais admirável que o mundo. Amém? Então, para Jesus, para o nosso Deus, é o melhor. Para Deus é a melhor oferta, é a melhor entrega, é o melhor louvor. Para Deus é você rasgar o teu coração e declarar: Jesus, eis-me aqui. Estou fraco, estou cansado, mas eu vim te adorar. Porque eu entendo que a tua presença é mais admirável que o mundo. Amém? Salomão entendeu isso. Por isso ele edificou o templo ao Senhor, para que nós hoje pudéssemos também estar reunidos no templo, adorando este Deus que é admirável, que é poderoso e que é maravilhoso. Amém? E as palmas é do Senhor Jesus. Deus abençoe em nome de Jesus. Você que trouxe seu dia tua oferta, vem aqui na frente, dá esse dia tua oferta. Você que trouxe também, vem aqui na frente, tira a tua mão nesta noite. Aleluia, louvado seja Deus, porque a obra necessita, né, irmãos? Então vamos aqui, aleluia, vem ver a tua mão aqui na frente, aleluia. E Deus, Ele vai prover na minha vida e na tua vida, aleluia, porque Ele é o dono do ouro, Ele é o dono da prata, aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor, aleluia. Deus poderoso, louvado seja o nome santo do Senhor. Deus tremendo, neste momento eu quero convidar, neste momento a irmã Luciana, a irmã Mariana, a irmã Luciana está orando pela irmã que vai nos trazer a palavra de Deus nesta noite, em nome de Jesus. Aleluia. Que Deus continue nos abençoando. Vamos receber a serva do Senhor com palmas, aleluia, e adorando o nome santo do Senhor, aleluia. A irmã vai estar orando para a irmã que vai nos trazer a palavra de Deus em nome de Jesus. Amém. Glória a todos que vai Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Agradeço a Deus nessa noite, irmãos. Vamos estar todos de pé, colocando as mãos para o altar, apresentando a tua serva na mão do Senhor. E aqui não é a irmã Mariana que vai estar nesse momento passando uma palavra, mas sim o Espírito Santo de Deus que vai estar guiando e direcionando a tua serva. Que ela possa, assim, vir trazer a sua bendita e santa palavra, o maná do céu, para que nós possamos sair daqui não da mesma forma que entramos, mas sim revestido com a tua presença nessa noite. Oh Deus querido, Deus amado, nessa noite, Senhor Jesus, nós apresentamos a tua serva nas tuas mãos, Pai amado. Que no abrir da sua boca, o Senhor coloque palavras, Senhor, na boca dela, ó Pai. Que seja guiado e direcionado pela tua presença, Pai amado. Nessa noite, ó Pai querido, te apresento, Senhor, a tua serva nas tuas mãos, Senhor. Seja guiado e direcionado por ti, ó Pai. Estamos aqui, ó Pai, porque cremos na sua santa e bendita palavra. Cremos ser no teu falar, no teu operar, ó Pai querido. Agradeço, Senhor, nessa noite por tudo que as palmas são para Jesus. Glória a Deus. Amém, igreja. Cumprimento a Deus com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Sou grata a Deus por mais uma noite que Ele nos preparou de estarmos juntos, louvando, orando e buscando a tua presença. Aleluia. Como já foi dito aqui, a presença do Espírito Santo é o que mais importa no nosso vida. Sem a presença, nós não conseguimos absolutamente nada. E hoje eu vim trazer uma mensagem que vai falar muito a respeito disso, sobre a presença de Deus. Como nós somos dependentes. E a gente precisa entender que a nossa dependência é em Cristo. Independente das promessas que recebemos, independente do ministério, do cargo, enfim, do que Deus nos abençoar na nossa caminhada, nós precisamos entender, precisamos ser humildes a ponto de entender que sem a presença dele nós não conseguimos, nós não alcançamos, nós não subimos aqui e nós não conseguimos nos capacitar. Já deixa aberto aqui no livro de Deuteronômio, capítulo 17, versículo 14. Aleluia. Hoje eu vou estar trazendo uma mensagem
né? É uma passagem muito conhecida por todos, a respeito do primeiro rei levantado sobre Israel, que foi o rei Saul. Eu gosto muito da passagem de Davi. Tirando a primeira passagem, que é de Jesus Cristo na terra, Davi, para mim, foi assim um homem de Deus. E eu gosto de sempre estar meditando na palavra, mas nesse momento eu não queria trazer nada a respeito dele. Eu queria trazer a respeito de um outro personagem que foi também muito importante na vida de Davi, que foi Saul. E aqui a gente vai estar falando sobre o que levou a sua morte e a morte de toda a sua casa. Às vezes, nós pensamos que nós somos responsáveis somente por a nossa vida. Salvação é individual, sim, a salvação é individual. Mas às vezes as nossas atitudes vai estar trazendo maldição sobre a nossa casa. Então, por isso que eu quero que os irmãos venham meditar bastante nessa palavra. Quando a gente fala de desobediência, a gente pode abrir um leque tão grande, de tudo que Saul passou. Mas a gente vai entender aqui que quando o povo de Deus pediu um rei para o profeta Samuel, isso aqui ele já tinha sido escrito há uns anos atrás. Aqui em Deuteronômio, o Moisés vai estar falando, e já profetizando que o povo queria um rei, que o povo iria clamar por um rei humano, E aqui, nessa passagem, ele vai estar dando diretrizes não somente para o rei Saul, mas todos os reis que viriam após ele, Então, no momento que Saul foi ungido como rei, com certeza, o profeta Samuel, ele direcionou e explicou tudo o que estava na sua palavra e como ele deveria agir, como ele deveria se portar, e ainda mais importante, que tudo isso ele deveria ser pautado na dependência de Jesus Cristo, na dependência de Deus. Amém? Amém. Vamos ler aqui então. Quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a possuires, e nela habitares, e disseres, porém sobre mim um rei, assim como tem todas as nações que estão em redor de mim. 15. Porá certamente sobre ti como rei aquele que escolher o Senhor teu Deus. Dentre teus irmãos porá rei sobre ti. E não poderás pôr homem estranho sobre ti, que não seja de teus irmãos. Porém ele não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos. Pois o Senhor vos tem dito, nunca mais voltarei por este caminho. Tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração não se desvie. Nem prata, nem ouro multiplicará muito para si. Será também que quando se assentar sobre o trono do seu reino, então escreverá para si num livro um translado desta lei, do original que está diante dos sacerdotes levitas. E o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor seu Deus, para guardar todas as palavras desta lei, e estes estatutos para cumpri-los, para que o seu coração, grave bem isso, igreja, o seu coração, não se levante sobre seus irmãos, e não se aparte do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prolongue os seus dias no seu reino, ele e os seus filhos no reino de Israel. Amém? Bom, instruções simples para um rei ter os seus dias prolongados, serem abençoados sobre a face da terra. Então aqui, Moisés está trazendo essas diretrizes para todos os futuros reis. Amém? Porém, o que aconteceu? Saul foi ungido como rei. Como todos sabem, foi o primeiro rei de Israel. Mas, se a gente ver na Bíblia, ele mesmo se sentia incapaz. Tanto que no dia que ele foi ungido, o que ele fez? Ele fugiu. Porque ele não se sentia merecedor, capaz de
creio que ele já estava bem seguro do que ele fazia, das atitudes que ele tomava, já estava bem habitual com aquele cargo novo que ele teria que exercer. E aí as coisas começam a mudar um pouco. Tudo o que ele precisava, ele procurava o profeta Samuel. O profeta Samuel era ali como se fosse um ancião para ele, literalmente um pastor, direcionando ele, dando conselhos, dando diretrizes, instruções de como ele seguir, certo? Porém, depois de um ano, a gente já imagina, né? Já me sinto capaz de tomar as minhas próprias decisões, de fazer o que é melhor para o reino, né? O que é melhor para Israel. E aí é onde começa a desobediência de Saul, né? Aí ele começa a se afastar do profeta, ele começa a ter as suas próprias opiniões, começa a ter as suas próprias vontades em relação ao reino. E aí, às vezes, coisas que eram pequenas, porque a gente vai ver que o que Deus pediu para Saul fazer não era nada catastrófico, não era nada assim, meu Deus, é impossível de ser realizado por um homem. Não, eram coisas simples. Tudo isso era um teste para ver que se Saul realmente estava com o coração voltado para Deus. Aleluia. E aí, a gente vai entendendo numa linha do tempo como que Saul começou a se desviar da palavra de Deus. E isso, irmãos, não é diferente nos tempos de hoje, né? Às vezes a gente recebe uma promessa, recebe um ministério. No início, a gente ora mais, a gente busca mais, porque a gente se sente incapaz de estar fazendo tudo aquilo que Deus está nos proporcionando. Mas com o tempo, a gente vai criando hábitos, a gente vai se esquecendo que nós somos dependentes de Deus, que não é mérito nosso. E aí a gente vai empurrando às vezes com a barriga, vai abrindo brechas, sendo mais flexíveis com a palavra de Deus. E aí é onde a gente começa a criar pequenas desobediências, né? Não é uma desobediência total, é uma desobediência parcial. Mas para isso Deus é a mesma coisa. E aí, 1 Samuel, pode deixar aberto, 1 Samuel 13, do versículo 11 ao 14. Aleluia, Deus. Eram coisas tão simples, né? Mas isso, versículo 11. Então disse Samuel: que fizeste? Disse Saul: porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham ajuntado em Miquimás. E eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda a face do Senhor, e não orei. E constrangi-me, e ofereci no holocausto. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado teu reino sobre Israel para sempre. Porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração. E já lhe tem ordenado o Senhor que seja capitão sobre o seu povo, porquanto não guardaste, o Senhor te ordenou. Naquela época, somente quem poderia oferecer holocausto para Deus era sacerdotes e os profetas. E aqui, só para os irmãos terem uma noção, eles estavam entrando em guerra. E aí, o profeta Samuel deu uma direção para Saul: vocês vão para Gilgal e me esperam lá, que dentro de 7 dias eu encontrarei com vocês, faremos o holocausto e assim vocês irão para a guerra. 7 dias, irmãos. Aqui era um teste de paciência, era um teste de confiança. Porém, Saul não conseguiu obedecer uma simples palavra de Deus. Por quê? Aqui ele foi pressionado pelos seus soldados, ele foi pressionado pelo próprio medo, porque estava chegando o fim dos 7 dias e o profeta não tinha chegado.
a impaciência dele fizeram com que ele tomasse uma atitude como que naquele momento fosse o início do final do reino dele. Então esse sacrifício indevido começou ali, naquele momento, a amaldiçoar toda a sua família. E aí a gente vai continuar. Tem a segunda desobediência de Saul, que é no mesmo livro, o capítulo 15. 1 Samuel 15. Quando Deus ordena diretamente para Saul para ir em direção aos amalequitas e destruir todos. Não era dois, era todos. Era para destruir todos os amalequitas e também todos os seus animais. Não era para sobrar absolutamente nada. E novamente, Saul, com o seu coração apodrecido, viu que ele queria se vangloriar. Por quê? Ele deixou simplesmente vivo o rei dos amalequitas. Porque ele queria demonstrar para todo mundo que ele tinha vencido os amalequitas. E queria humilhar aquele rei perante Israel. Então, o que ele fez? Ele não matou o rei. Ele deixou simplesmente ele vivo. E outra coisa que ele fez também foi que ele não matou os seus melhores animais. Pelo contrário, ele pegou para si. E aí, depois, quando o profeta Samuel chega e vê que ainda estava vivo o rei dos amalequitas e ainda havia os animais, ele vem criar uma justificativa que aqueles animais eram para o holocausto do Senhor. Aí, a gente pensa, mas era holocausto para Deus. Qual era o problema? O problema novamente era a desobediência. E aí, ali em 1 Samuel 15, 22, Samuel vai ser bem claro com o rei Saul e vai deixar claro para ele. Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então disse Saul a Samuel, 24: pequei, porquanto tenho transgredido a ordem do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo de mim. Saul novamente dando ouvido ao povo. Então quer dizer, o povo tinha mais peso do que a palavra de Deus para Saul. 25: agora, pois, rogo-te, perdoa o meu pecado e volta comigo para que adore ao Senhor. Porém Samuel disse a Saul: não voltarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor. E ele já te rejeitou, para que não sejas rei sobre Israel. E virando-se Samuel para servir-lhe, ele lhe pegou pela orla da capa e a rasgou. Então Samuel lhe disse: o Senhor tem rasgado de ti hoje o reino de Israel, e o tem dado ao teu próximo melhor do que tu. Amém. Vocês conseguiram entender, irmãos? Saul ainda tentou justificar o que ele tinha feito. E aí depois ele pede perdão. Mas a gente vai entender, e a gente depois vai entender também a diferença entre o próximo rei e Saul. Porque os dois pecaram, os dois tiveram erros. Mas por que Deus rejeitou Saul e não rejeitou Davi? Aqui ele pede perdão do profeta. Ele fala que ele pecou. Mas será que realmente foi de coração? Será que realmente na hora que ele viu, ele entendeu que ele tinha desobedecido a palavra de Deus? Que não era uma simples, não era um simples animal, não era um simples rei que ele tinha deixado para trás. Não. Ele literalmente pegou as palavras de Deus e colocou acima as palavras do homem. Porque ele temeu o povo. Então, igreja, é isso que a gente precisa ter, é o discernimento. A gente precisa saber
E a gente vê que Deus, ele é muito amor, mas ele também é justiça. E ele quer de nós é a obediência. E aqui a gente teve um segundo exemplo de desobediência pela parte de Saul. E isso não muda. Nos dias de hoje, às vezes a gente recebe palavras, recebe conselhos para nós ficar firmes na presença de Deus, se encaixar na sua palavra, seguir os seus mandamentos, mas mesmo assim ainda a gente quer achar brechas para facilitar a nossa vida no dia a dia, brechas para facilitar o nosso eu interior. Ah, mas assim é mais cômodo para mim. Ah, mas assim é mais fácil para mim, entendeu? Não, às vezes não quer se comprometer com a palavra de Deus, não quer se comprometer com a casa de Deus e servi-lo, porque é difícil e não é fácil. A gente sabe que não é fácil e nunca vai ser. Por quê? Quando Deus fala para nós ser santos como Ele é santo, a gente já tem que imaginar que lugar é esse que Ele está preparando para nós, que a gente precisa ser santo. É um lugar que a gente não consegue nem imaginar. A nossa mente é limitada para isso. Porque deve ser tão perfeito, mas tão perfeito, que é por isso que Deus quer de nós santidade. Ele quer de nós purificação. Porque Ele está preparando um lugar tão perfeito, mas tão maravilhoso, que um ser humano não consegue imaginar. E aí, quando Deus pede coisas simples, são coisas simples que Ele pediu para o Saul. Não eram difíceis. Vai lá, mata todos, não deixa ninguém. Extermina os animais, extermina as pessoas. Era simples. Isso era difícil para um homem de guerra que estava ali. Não era difícil. Pelo contrário, era muito simples. A gente às vezes fala, cara, como que a pessoa ainda consegue desobedecer algo tão simples? Mas é o que? A ganância. É você aumentar o seu ego. É você ter aquela... ser vangloriado pelas pessoas, porque nesse momento aqui já não existia mais Deus na frente de Israel. Ele já se colocava como superior a Deus. Saul era acima de Deus, porque ele vencia muitas guerras, ele vencia muitos seus inimigos, ele era forte, sim, ele era forte, mas ele não entendia que todas as vitórias que ele teve era porque Deus estava com ele, era porque Deus estava na frente guerreando com ele. Aleluia. Glória a Deus. Então, nesse momento aqui, acontece a rejeição definitiva de Saul. Porque, como eu disse, Deus ele não busca aparência de obediência. Eu não posso aparentar que eu sou obediente. Eu preciso ser obediente. Se eu sei discernir o que é errado e o que é certo, é simples. O que é errado, eu preciso me afastar. Porque a palavra vai estar falando para a gente se afastar de tudo que parece ser mal. Porque senão, o que acontece? Coisas pequenas que a gente fala, mas não é pecado isso, mas aquilo ali também não é pecado. As pequenas coisas que não são pecados vão nos atraindo mais, vai nos aproximando do pecado. Por quê? Se a gente relembrar no princípio de tudo, quando Eva recebeu a ordem de Deus direta, que não era para comer do fruto, era comer. Mas a gente começa a imaginar a serpente ali. Ela olhou, ela ficou próxima, ela falou sobre. Tudo isso não era pecado. Deus só falou uma ordem direta, não coma do fruto. Mas para ela chegar na tentação, é porque ela falou, é porque ela pensou, é porque ela ficou próxima. E tudo isso foi aproximando até o momento dela não imaginar que seria pecado.
ainda ficava triste em tudo que ele tinha visto, em todos os conselhos que Saul tinha dado as costas, mas Deus, ele é direto e reto com Samuel, que ele precisava parar de ter piedade, parar de ter dó, porque Deus já havia rejeitado. E nesse momento, ele unge o novo e o próximo rei, que seria Davi. E aí Davi, ele entra na vida de Saul de uma forma muito gloriosa. Ele entra na vida de Saul para servir, para acalmar todos esses espíritos malignos que atormentavam ele. E depois a gente vai continuar vendo a passagem, ele se torna um soldado, um guerreiro, ele consegue vencer muitas batalhas, mas tem uma hora que quando a gente está longe da presença de Deus, nós repelimos tudo que está na presença. E foi o que começou a acontecer com Davi e Saul. Davi era muito temente a Deus e Saul já tinha se afastado. E aí ele começa a enxergar coisas que antes ele não enxergava. Por conta de uma simples canção, acendeu um alerta na cabeça de Saul. A partir de uma simples canção, por isso que a gente fala, às vezes o louvor ele é poderoso. O louvor ele é tanto poderoso para nos aproximar de Deus quanto nos afastar. Se a gente ver hoje, o mundo traz músicas diversas. Se a gente não tiver o discernimento e ter uma visão espiritual, às vezes a gente vai estar da mesma forma que Saul ficou. Quando ouviu aquele cântico. E aí a gente começa o quê? A se afastar da presença de Deus. Então, os louvores é muito importante, igreja. Por isso que eu falo, a gente precisa vigiar em tudo, tanto o que nós vemos, tanto o que nós escutamos. Porque isso sim, com o passar dos dias, vai alimentando, às vezes, algo que a gente não quer alimentar mais. Algo que ficou para trás, mas a gente, por conta de uma brechinha, de falar, mas não tem problema, não tem importância isso. Todo mundo faz, todo mundo canta, todo mundo está falando. E aí, a gente começa a dar brechas que antigo a gente não dava. E aí a gente vai entender. Saul começou a perseguir Davi, Davi começou a fugir de Saul, e começa toda aquela história que a igreja já conhece. E até que chegou um momento que Saul, ele já estava totalmente fora da presença de Deus. Totalmente. Se a gente ver, tem algum capítulo que vai falar que ele abominava e ele expulsou de toda Israel as feiticeiras, as médiuns, todas essas mulheres e homens que mexiam com esse tipo de feitiçaria, de bruxaria. Ele literalmente expulsou. Porém, como eu disse no início, naquela época somente quem poderia falar com Deus, interceder, eram profetas e sacerdotes. Mas para a gente ter noção de como Saul estava cego, ele havia matado todos os sacerdotes. Na Bíblia vai falar que foram mais de 80, se não me engano. Então, como que uma pessoa em sã consciência vai matar homens de Deus? Nesse momento a gente já entende que Saul realmente estava totalmente fora da presença de Deus. Que ele não estava mais realmente se importando com o que Deus, ou até mente, que as outras pessoas pensavam. Porque vamos pensar, eu creio que a família dele, vendo tudo aquilo que estava acontecendo, deveria alertar. Porque a gente é assim, né? Com os nossos familiares, a gente quer que todos sejam salvos. A gente ora para que nossa casa seja salva. Nós oramos para que as pessoas que estão no mundo venham abrir os seus olhos espirituais e venham se chegar a Deus, porque ainda há tempo. Mas chegará um tempo que não vai ter mais, que não haverá mais igrejas, que a palavra de Deus será, tudo que será falado vai ser perseguido. Então, eu creio que a família de Saul veio toda aquela situação, talvez alertava ele. Cara, você não está indo pelo lugar certo, vamos. E ele, com a visão totalmente tampada em relação ao Espírito Santo, em relação a Deus, em relação à sua promessa, não ouviu. E aí, 1 Samuel 21,
28, a gente vai ver. Os filisteus sempre foram os inimigos mais poderosos contra Israel, vamos falar assim. Israel venceu muitas batalhas contra os filisteus, mas a gente vê, todas foram porque Deus estava presente. Não foi pela força dos soldados, não foi pela força do rei Saul, não. Todas as vezes que Israel venceu os filisteus, foi porque Deus estava à frente da batalha. Mas chegou no momento quando Saul ele se afastou, o que aconteceu? Não tinha mais sacerdote para eles consultar, não tinha mais profeta para eles consultar. E aí, eu acho que isso aqui foi uma das coisas que mais entristeceu Deus a respeito dele. Foi ele se vestir com roupas mais velhas, ele esconder a sua face e ele ir atrás de uma pessoa média, de uma feiticeira. Por quê? Quando ele viu que os filisteus estavam contra eles, ele temeu, porque eram muitos homens, eram muitos soldados, e eles eram pequena quantidade. Só que ele não estava entendendo, ele não tinha entendido que, independente da quantidade dele, o soldado principal não estava na guerra. O principal não estava. Então ele poderia ter o triplo do que os filisteus, que ele mesmo assim não venceria. E aí ele foi atrás dessa feiticeira, dessa mulher. Pode ir no versículo mais para baixo. Então disse Saul aos seus criados: buscai-me uma mulher que tenha um espírito de feiticeira, para que vá a ela e consulte por ela. E seus criados lhe disseram: eis que em Endor há uma mulher que tem espírito de adivinhar. E Saul se disfarçou, vestiu outras roupas e foi com ele 2 homens. E de noite chegaram a mulher e disse: peço-te que me adivinhes pelo espírito de feiticeira e me faça subir a quem eu te disser. Então a mulher lhe disse: eis aqui tu sabes que o Saul fez, quando tem destruído da terra os adivinhos e os encantadores. Por que, pois, me armas um laço à minha vida para me fazer morrer? Aqui, Saul estava disfarçado. Então a feiticeira não reconheceu que era o próprio Saul, que havia condenado há um tempo atrás ela, que estava pedindo exatamente isso. Então Saul lhe julgou pelo Senhor, dizendo: vive o Senhor, que nenhum mal te sobrevirá por isto. E a mulher então lhe disse: a quem te farei subir? E disse ele: faze-me subir a Samuel. Nessa época Samuel já tinha morrido, já tinha falecido. Então não havia mais quem ele consultar. 12. Vendo, pois, a mulher a Samuel, gritou com alta voz e falou a Saul, dizendo: por que me tens enganado? Pois tu mesmo és Saul. E o rei disse: não temas, que é que vês? Então a mulher disse a Saul: vejo deuses que sobem da terra. E ele lhe disse: como é a sua figura? E disse ela: vem subindo um homem ancião e está envolto uma capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se o rosto em terra e se prostrou. E Samuel disse a Saul: por que me inquietaste fazendo-me subir? Então disse Saul: muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se tem desviado de mim, e não me responde mais, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei a ti, para que me faças saber o que hei de fazer. Então disse Samuel: por que, pois, me perguntas a mim, visto que o Senhor te tem desamparado, se tem feito teu inimigo? Porque o Senhor tem feito para contigo, como pela minha boca te disse, e o Senhor tem rasgado o reino da tua mão, e o tem dado ao teu próximo, a Davi. Aqui ele, literalmente, todas as dúvidas que ele tinha, aqui Samuel já bastou. Realmente, o próximo que vai entrar no teu lugar é Davi. Como tu não destes ouvido à voz do Senhor e não executaste
fervor da tua ira contra Amaleque, por isso o Senhor te fez hoje isto. Por isso o Senhor entregará também a Israel contigo na mão dos filisteus. E amanhã tu e teus filhos estareis comigo. E o arraial de Israel e o Senhor entregará na mão dos filisteus. Aqui veio a maldição. Aqui se concretizou tudo que Saul tinha plantado durante o seu reinado. Que não havia mais solução, não tinha mais uma segunda opção. Realmente Deus afirmou que ele e seus filhos e todo o seu acampamento de Israel iria morrer nas mãos dos filisteus. Aí a gente para e pensa, primeiro rei de Israel, uma pessoa que deveria sempre estar rendida aos pés de Deus, que deveria tornar Deus a sua dependência, chegou ao ponto de ter que ir numa feiticeira. Então, quer dizer, algo que ele abominava se tornou aceitável. De pequenas e pequenas coisas que ele foi fazendo errado, chegou no momento que ele achou normal ele buscar uma feiticeira para ele saber o que seria do futuro dele. E aí, nos próximos capítulos, a gente vê que realmente os filisteus guerreiam contra Saul, todos morrem, os filhos de Saul morrem, e aí naquele momento que ele vê os seus 3 filhos mortos, ele tira a sua própria vida. Então, assim, é um fim muito trágico, né? É um fim assim que eu tenho certeza que entristeceu muito Deus. Ele com certeza não era o que ele tinha planejado para a vida de Saul, né? Mas a partir de todos os testes, de todas as pequenas provas de obediência a Deus, Saul não passou, Saul reprovava. Então aqui, quando eu falei para os irmãos, foca que Deus ele sabe o teu coração, porque se a gente continuar, a gente vai saber, a gente sabe que Davi ele também errou, Davi ele pecou. Davi, ele adulterou, ele teve um homicídio, ele matou um homem por conta de uma mulher. Mas por que Deus não se afastou dele da mesma forma que Saul? Porque se a gente for ver, Saul, ele desobedeceu ordens de guerra, né? E Davi não, Davi já foi algo um pouco mais além. E por que Deus não se apartou de Davi? Por que Deus considerou ainda Davi como segundo o seu coração? Porque ele via realmente o seu interior. Deus ele é onisciente. E ele conhece o nosso interior, ele conhece o nosso coração e ele realmente sabe. O momento que nós nos arrependemos de verdade, o momento que nós perdoamos de verdade, no momento que nós queremos realmente mudar a nossa vida, que nós queremos realmente trabalhar, servir ao Senhor. Ele conhece. Então, lá no futuro, ele já sabia que todos esses pedidos de perdão de Saul não era de coração. Não era. E que, com certeza, se ele continuasse vivo, ele ia continuar fazendo as coisas que ele já estava acostumado a fazer, porque ele já não via que era mais perigoso, ele já não via tanto problema. E Davi não. Davi, por mais que ele errou na caminhada dele, todas as vezes ele pedia perdão, ele se arrependia de todo o coração e ele se voltava para Deus. Em todos os momentos ele nunca deixou de conversar com Deus. Pelo contrário, a presença de Deus era mais importante para Davi. Então, igreja, que nós venhamos meditar nessa palavra. Que quando nós recebemos uma promessa, que nós venhamos, um dia que nós tiver um ministério, um cargo, independente do que for a bênção de Deus sobre a nossa vida, que a gente sempre venha ter em mente que sem Deus a gente não consegue. Que sem a presença dEle, que sem a dependência dEle, nós não somos nada. Nós somos simples servos. E que nós venhamos sempre servir a Ele. Que tudo que Ele venha nos abençoar e abençoar a nossa casa, seja para glorificar o nome dEle. E não para glorificar a nossa carne, o nosso eu. É
Mariana, não é Mariana, não é o irmão Minê, não é o irmão, não é. É Deus. É Deus direcionando, é Deus criando caminho, é Deus abençoando, é Deus capacitando a cada dia. Porque a sua misericórdia, ela se renova a cada dia. Mas isso ele precisa ver em nós. Ele precisa ver realmente que o nosso coração está voltado para Ele. Por mais que no meio do caminho a gente se desvie, a gente venha sempre lembrar que sem a presença dele a gente nunca vai alcançar a Nova Jerusalém, a Canaã, a terra que ele vem nos preparando, a terra que ele veio e já está preparada para nós. Porque nós precisamos ser dependentes e nunca entender que é nós, nunca entender que nós temos capacidade, que nós podemos, que nós alcançamos. Não, sempre é Deus a nos servir. Porque Saul poderia ter tido um fim diferente. Ele poderia ter dado um fim diferente para sua casa. Mas como eu disse, às vezes a gente acredita que a responsabilidade é somente nossa. O que eu faço não interfere em ninguém da minha casa, ninguém da minha família. E não, às vezes a gente tem que rever realmente se as nossas atitudes não estão interferindo nos filhos, nos netos, nos irmãos, nos avós. Porque aqui Saul, ele literalmente, ele amaldiçoou toda a sua casa. Depois continua a história de Saul, dos familiares dele, a gente vai ver que nenhum teve mais a mesma unção que ele teve. Porque Deus literalmente rejeitou ele e a sua família. Amém? Então, que nós venhamos meditar nessa palavra e entender que sem a presença dele, a gente não consegue. Que a presença dele é o mais importante na nossa vida. Amém? Vamos pôr de pé. Vamos estar fazendo a oração final com o nosso pastor Moacir. Amém? E eu já agradeço a minha oportunidade. As palmas que eu vou dar no Senhor. Glória a Deus, aleluia. Boa palavra que acabamos de ouvir. Que Deus abençoe cada irmão que veio essa noite, que se não pôde vir. Que nós estamos orando por cada um, intercedendo, para que Deus venha abençoar a vida de cada um. Quinta-feira, culto a palavra que liberta. Fica convidado para estar aqui na quinta-feira também, aleluia. O grandioso culto, a palavra que liberta pelo nosso irmão presbítero irmão Ineba, missionária. É uma bênção de Deus em nome de Jesus, amém. Vamos orar, perceber, fazer uma oração aqui, pelo irmão Alex aqui, a luz, nós cremos, verás a glória de Deus, amém? Louvado seja Deus, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, meu Deus, é um momento gratificante, meu Senhor. Oh, meu Deus, pedimos, Senhor, pela tua grande e infinita bondade e misericórdia, meu Deus, que nos ajude, que nos fortalece, que nos dá cura, que nos liberta, Senhor, de toda a questão do maligno, meu Pai. Oh, meu Deus, que nesta noite, meu Deus, nós estamos aqui porque cremos, Pai, no mover do Teu Espírito Santo. Oh, meu Deus, que venha cura, que venha paz, que venha refrigério, Senhor, do alto céu para a vida agora, meu Deus. Toca, meu Senhor, nesta noite. Faça o Teu bálsamo, Senhor, e as feridas sarará, meu Deus. E nós queremos, Pai, pelo Teu poder, pela Tua grande e infinita bondade e misericórdia, Senhor, que até aqui tem nos ajudado e nos agraciado. Meu Deus, muito obrigado pela palavra, muito obrigado pelo louvor, muito obrigado por cada irmão que chegaram aqui nesta noite, por aqueles que não puderam. Que o Senhor leva-nos em paz e segurança para o nosso lar, nos guardando e nos protegendo, meu Deus, de todo mal, em nome de Jesus, amém? Louvado seja Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a doce consolação do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, com o povo de Deus com alegria. Diz amém. Abraço. Glória a Deus.